Olá, paz do Senhor Jesus, que bom estar aqui mais uma vez, neste 8º módulo, agora em especial com a disciplina de ética cristã. Estivemos juntos no primeiro módulo, salvo engano, com a disciplina de introdução bíblica, e hoje nós estaremos iniciando esta disciplina tão maravilhosa que é a disciplina de ética cristã. Mas antes de nós trabalharmos o assunto, vamos ler aqui. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos neste momento orar ao Senhor e pedir a sua bênção sobre a nossa aula de hoje, que ao término desta aula possamos ter crescido um pouco mais. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, para aprendermos a Tua palavra. Queremos pedir a Tua direção, a Tua bênção, em favor de cada um dos Teus servos, cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, nos ilumina, ó Pai, e que ao término desta aula possamos ter crescido um pouco mais. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje, para todos sempre. Amém. Bem, queridos irmãos, estamos também aqui com a mediadora de estúdio, Luciana. Boa tarde, Luciana, tudo bem? Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um sábado de aula. A dúvida que vocês tiverem, mandem para mim, que eu passo para o professor. Tenham todos uma boa aula. Bem, queridos irmãos, hoje nós vamos iniciar a disciplina de ética cristã, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Nadir Jackson Saraiva, estaremos juntos aqui em alguns sábados, aprendendo um pouco, refletindo um pouco sobre a disciplina de ética cristã. Mas nós vamos, o nosso conteúdo de hoje, tela cheia, Billy, por favor. O nosso conteúdo de hoje vai girar em torno de uma síntese histórica da ética cristã, e vamos também trabalhar conceituações básicas da ética. Esse é o nosso conteúdo programático da aula de hoje. Nós temos também os objetivos da nossa disciplina hoje, que é, primeiro, descrever uma visão panorâmica da história da ética cristã. Segundo, compreender definições básicas da ética cristã. E terceiro, compreender a ética cristã como disciplina teológica. Nós estaremos abordando a ética cristã, sobre o prisma da sua abordagem neste livro, A Ética Cristã dos 10 Mandamentos. É o nosso livro-texto, A Ética Cristã dos 10 Mandamentos, o autor Hans-Ulrich Reifler, da editora Vida Nova. Volta aqui, Billy, por favor. Este livro é o livro que nós utilizamos nessa disciplina de ética cristã, e seria importante se os irmãos pudessem adquirir esse livro. Nós estaremos, claro, mandando via PDF alguns capítulos, que estaremos passando atividades, mas seria interessante que os irmãos pudessem adquirir este livro. Este livro é um dos livros mais utilizados na disciplina da ética cristã e mais bem adotados por diversos seminários. Então é importante que os irmãos possam adquirir. Hoje nós vamos
primeiro, antes de falar sobre ética cristã, vamos primeiro definir a palavra ética. Tela cheia, Billy, por favor. A palavra ética vem do grego ethos, que significa estilo de vida, conduta, costumes e práticas. Volta aqui, Billy, por favor. Então, pela própria definição da palavra ética, a palavra não diz que tipo de ética estamos tratando, que é a definição da palavra por si só, fala de estilo de vida, conduta, costumes ou práticas. Então, quando se fala de ética, não se está especificando que tipo de ética está se tratando. Esta palavra ela aparece 12 vezes no Novo Testamento, podendo ser definida como um conjunto de normas que orientam comportamento e vivência em sociedade. Ou seja, toda a sociedade possui a sua ética, né, que é o seu modo, que é as suas normas normas que vão orientar, né, como aquela sociedade há de funcionar. Em toda a sociedade há o conceito do certo, do errado, existe as cerimônias religiosas, as cerimônias de funerais, né? Cada cultura, cada povo, cada sociedade tem suas normas particulares, né? As normas gerais que vão permitir a própria convivência em sociedade. Porque conviver em sociedade é, acima de tudo, ser regido por padrões e limites para que possa haver uma viabilidade para que essa sociedade ela possa funcionar como sociedade. E a ética cristã, tela cheia, Billy, por favor. Digo, ética cristã não, vamos falar da ética primeiro para depois tratarmos da ética cristã especificamente, né? Porque só podemos falar de ética cristã a partir da pessoa de Cristo ou dos ensinos do apóstolo Paulo. Mas a ética, desde os tempos pré-filosóficos, existe o discurso ético. No mundo antigo, temos o código da lei de Hammurabi, né, o código babilônico. Eu acredito que os irmãos já devem ter ouvido falar, né, sobre este código. Foi feita uma menção, né, numa lição anterior da escola dominical, quando foi tratado sobre divórcio, né, e o esboço, lembro que o esboço da superintendência trouxe algumas informações, né, sobre o código de Hammurabi com relação à questão do divórcio, mostrando a emancipação que a mulher possuía na época, embora sendo uma sociedade bem primitiva, mostrando a emancipação que a mulher tinha e o direito que a mulher possuía de entrar com carta de divórcio, né? E entre as condições estava, se o marido fosse preguiçoso, ela podia pedir divórcio. Se o marido fosse foragido da justiça, ela podia pedir divórcio. Se fosse um preso, ela podia pedir divórcio. E isso era um sistema de leis bem avançados, embora de uma sociedade bem primitiva, mas era um sistema de leis bem avançado para a sua época, diferentemente da nação hebraica, que a gente percebe e nós estudamos que na nação hebraica a iniciativa do divórcio, né, era exclusivamente do homem. A mulher não podia ter essa iniciativa. Claro que eu estou trazendo aqui essa questão do divórcio apenas como exemplo didático, né, para mostrar aos irmãos essa questão das leis e não tratar especificamente dessa discussão. Então nós temos no Egito, na Babilônia, na Mesopotâmia, e temos também a lei de Moisés, né? A lei de Moisés a gente chama comumente lei de Moisés, mas a lei do Senhor que foi dada a Moisés lá no Monte Sinai, né? Os 10 mandamentos que vão reger toda essa discussão ética do povo de Israel dentro do Antigo Testamento. Agora é interessante se observar o seguinte: nestas sociedades primitivas, o discurso desse período não analisava atos, em sim pessoas. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Quando alguém tomava uma decisão ou fazia alguma coisa, não se analisava o ato da pessoa em si, né? Se analisava a pessoa em si, a sua postura em relação a Deus, no caso da sociedade hebraica, ou aos deuses com relação às outras
às outras sociedades. Por exemplo, se o indivíduo, numa sociedade hebraica, se o indivíduo cometesse uma transgressão ao mandamento, ou vivesse transgredindo o mandamento, ele era chamado de ímpio, ele era classificado como ímpio. Já na visão neotestamentária, na visão bem grega, com toda influência grega, esse indivíduo necessariamente não seria chamado de ímpio. Poderia até se dizer que ele cometeu uma atitude ímpia, mas não quer dizer necessariamente que ele é um ímpio. Na civilização antiga, não. O que se analisava é a pessoa. O tipo de ação que ela cometia, se ia de encontro aos deuses, ou Deus, e contrariava esse princípio, essas normas divinas, então ele era avaliado a partir dessa postura. Necessariamente não se pensava, por exemplo, dizia assim, vamos pegar aqui o 10º mandamento, não matarás. Então o hebreu já entendia que não deve matar sob circunstância nenhuma. Não tinha aquela reflexão acerca do mandamento. Ou seja, Deus está dizendo não matar, mas em que circunstância eu não posso matar? Será que tem alguma circunstância que eu posso matar? Na verdade, não existia essa reflexão sobre o princípio, onde esse princípio ele vai ser aplicado, em que circunstância esse princípio se aplica. Na verdade, na visão antiga, na visão ética dos povos antigos, a ideia é, se há um mandamento, então esse mandamento deve ser seguido rigidamente. E era justamente em cima desses mandamentos que toda a nação de Israel, e agora falando da nação hebraica, toda a nação de Israel desenvolvia seu relacionamento com Deus. Em Deuteronômio capítulo 28 mostra bem isso, de que a temática para um bom relacionamento com Deus era, acima de tudo, obedecer às leis do Senhor Deus, através de sacrifícios, as leis cerimoniais, que através das leis cerimoniais e do sacrifício, o hebreu mantinha relacionamento com Deus, e a partir desta comunhão com Deus, seguir os mandamentos do Senhor, que era a condição para a sua bênção ou condição para a sua perdição. Ok? Então nós temos as sociedades do mundo antigo, a sociedade egípcia também tinha seu código de leis. Nós temos, por exemplo, um exemplo prático, na época em que José está no Egito, quando ele está na prisão, quando ele vai perante Faraó, ele tem que raspar sua barba. Isso é um código de ética da época, tem que raspar a sua barba. Quando ele vai se encontrar com seus irmãos, jantar com seus irmãos, ele faz uma recepção à parte, porque pelo código egípcio, os egípcios não poderiam sentar à mesa com semitas. O nome mesmo de José é Zaphenat Paneia, que ele recebe a cidadania egípcia, é justamente para consolidá-lo e introduzi-lo na sociedade, na sociedade egípcia, que, diga-se de passagem, por natureza, era uma sociedade exclusivista e não se misturava com nenhum povo. Então nós temos no mundo antigo, nós temos essas civilizações, nós temos também posteriormente os filósofos gregos começam a analisar o que constituía uma pessoa boa, um ato bom, e a base sobre a qual esses julgamentos eles devem ser feitos. Enquanto na civilização hebraica e nas civilizações antigas a pessoa era analisada e não necessariamente os atos, é a partir justamente dos gregos em que começa a haver essa discussão da análise das ações das pessoas, e não necessariamente das pessoas, mas das ações das pessoas. Então, o primeiro a trazer essa discussão, embora que mantivesse ainda a análise da pessoa, é Platão. Tela cheia aqui, Billy, por favor. Platão, ele viveu no século IV, V antes de Cristo, e ainda se preocupava em refletir sobre as pessoas. Para ele, o bem não é uma realidade existente na Terra, e sim no mundo ideal. A justiça é a melhor aproximação desse bem, e esta sim pode ser definida com rigor. Então volta aqui, Billy. Então, para Platão, a ideia da ética, ela era uma ideia que não existia paralelo no mundo real, mas no mundo ideal, e não fazia parte do mundo dos homens. Então, dentro da visão de Platão,
a ética ela era transcendente, porque a ética ela vinha de cima, não do mundo dos homens, mas de cima de um mundo ideal, e era deontológica. E o que é isso, deontológica? É que a deontologia fala daquilo que é inerentemente correto ou não, do que é certo ou errado, independentemente da sociedade que o indivíduo faça parte. Então ele diz, olha, a ética, ela não é do mundo dos homens, não são os homens que formulam a ética, e inerentemente, pela natureza, o homem já tem um conceito básico do que é certo e do que é errado. Mas ainda assim, Platão analisava as pessoas e não necessariamente as ações. Mas temos depois de Platão Aristóteles. Tela cheia, Billy, por favor. Aristóteles, ele viveu no século III, século IV, antes de Cristo, e ele dizia que a ética não pode ser vivida por cada pessoa isoladamente, pois em essência diz respeito à sociedade. Na visão de Aristóteles, que discorda plenamente de Platão, ele diz que a ética é imanente, ou seja, faz parte do mundo dos homens, e teleológica ou utilitária, ou seja, ela se justifica pelos seus resultados, não importando os meios pelo qual se chega a essa ética. Volta aqui, Billy, por favor. Então, observe, nós temos esses dois pensamentos, esses dois filósofos gregos, que Platão vai dizer que a ética ela é transcendente, ou seja, é do mundo ideal, do mundo acima dos homens, o homem não formula, e ela é deontológica, ou seja, está também dentro do homem pela concepção que já se tem da sua natureza entre o que é certo e o que é errado. Já Platão, já Aristóteles, disse não, a ética não é transcendente, a ética não tem nada a ver com o mundo superior ou com algo superior. A ética é imanente, ou seja, ela está dentro de todo homem. O homem tem o poder de formular a sua própria ética, porque Aristóteles ele vai, acima de tudo, valorizar a questão da razão. Então ele diz, olha, a ética ela é imanente, porque ela é formulada pelo próprio homem, mas ela também é teleológica ou utilitária, ou seja, ela se justifica pelo resultado. Por exemplo, uma pessoa ela vai buscar sucesso na vida, um exemplo, sucesso na vida. Então, dentro da ética utilitária, a ideia é, não importa como ela chegue a esse sucesso, não importa se ela venha destruir pessoas, não importa se ela venha passar por cima das pessoas, o importante é o resultado, ou seja, é que ela encontre na verdade o sucesso. É a ética utilitária que se justifica justamente pelos seus resultados. Os resultados são bons, então todo o meio através do qual se utiliza para chegar a esses resultados são justificáveis. É aquela velha frase, que os fins justificam os meios. Porém, queridos, até agora nós falamos da ética, da ética em si, que não define que tipo de ética se trata. Então nós temos essas duas matizes, tanto de Platão e Aristóteles, que vão praticamente definir todas as discussões em torno da ética cristã que vão ser desenvolvidas ao longo da história. Então nós temos, por exemplo, a ética cristã, o cristianismo ele acaba reafirmando o fundamento transcendente da ética. O cristianismo acaba resgatando com Platão aquela ideia da transcendência, da ética transcendente, do ser superior, porque se entendia perfeitamente, tela cheia aqui, Billy, por favor, se entendia perfeitamente que só na relação com Deus e com a revelação por ele transmitida aos homens é que o ser humano pode encontrar uma base adequada para as suas decisões éticas. Volta aqui, Billy. Então, a ideia, o cristianismo acaba trazendo a ideia de que, resgatando a ideia originalmente lá de Platão, de que só a partir de um relacionamento com Deus e com a revelação que Deus transmite por ele,
que Deus transmite ao homem, ou seja, a sua palavra, é que o homem pode ter uma verdadeira postura ética cristã. Ou seja, então já se entende perfeitamente que a ética cristã se pressupõe um relacionamento com Deus e um conhecimento da sua palavra. Eu não sei, Luciana, se tem alguma pergunta. Ainda não, né? Então vamos seguir adiante, né? Porque essa parte aqui é uma parte um pouco mais introdutória, histórica, só para que os irmãos tenham a ideia de como a ética cristã ela vai se desenvolvendo ao longo da história, né? Tela cheia, Billy, por favor. Nós temos, a partir de Agostinho, né, no século quarto a quinto, depois de Cristo. Aí está antes de Cristo, mas é depois de Cristo. Desculpa aí, irmãos. É depois de Cristo, que não acreditava que a educação, a razão ou a contemplação pudesse levar o homem a agir de forma ética, que essa era uma defesa da argumentação de Aristóteles, né, que a educação poderia levar o homem a ser um homem cada vez melhor. Ou seja, quanto mais educação, quanto mais instrução o homem possua, mais a educação, esta educação servirá como agente transformadora do indivíduo e tornará o homem cada vez melhor. Agostinho não acreditava nessa premissa, porque partia da ideia de que o homem já nasce mal desde a sua meninice, né? Que essa é uma afirmação bíblica, né? Que o homem é mau desde a sua meninice. Então ele dizia, olha, a educação não é capaz de tornar ninguém melhor. O que a educação pode fazer, no máximo, é transformar o indivíduo em um bom profissional, mas não transforma a vida do indivíduo, porque a educação não é capaz de fazer isso, porque o homem já nasce com a natureza, ou na analogia de Agostinho, totalmente depravado, totalmente distante de Deus e de seus princípios, e não pode agir de maneira diferente, porque já nasceu com este problema. Então, Agostinho ele ocupa-se com a ética social, não só com a pessoal, mas viu a separação entre dois mundos, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Para Agostinho, essa ideia da ética cristã, ela não poderia ser compartilhada por todos os homens. Ele, no seu discurso, né, no seu livro A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens, ele traz muito bem a ideia do que ele entendia da ética cristã no contexto da sociedade de um modo geral. Ele dizia, em outras palavras, de que a ética cristã não poderia ser vivenciada pelo homem comum, e sim exclusivamente pela comunidade de fé, ou seja, aqueles que faziam parte da cristandade, né? E que a sociedade não cristã, ela não poderia compartilhar. Então, em síntese ao que ele definiu na Cidade dos Homens, Cidade de Deus, ele diz o seguinte, tela cheia, Bíblia, por favor. Agostinho dizia que na Cidade dos Homens não se podia esperar comportamento ético digno. O Estado não providencia justiça, ele dizia, serve apenas para frear o aumento da injustiça. Volta aqui, Billy. Então, a definição de Agostinho sobre a cidade dos homens é o seguinte, ele diz, olha, na cidade dos homens não pode haver necessariamente um comportamento ético digno, né? Porque todos os homens são totalmente depravados, todos os homens estão debaixo do pecado. O Estado, claro, é um agente regulador da ordem, né? Conforme Romanos capítulo 12, é um agente regulador da ordem, mas ele disse, nesta missão, o que ele pode fazer é exclusivamente frear as injustiças, né? Frear o aumento da injustiça, mas não necessariamente trazer a justiça. Aí, em outras palavras, ele disse o seguinte, ele disse, olha, o que o Estado é capaz de fazer é nada mais, nada menos do que manter a paz entre os ladrões. Só isso. Ou seja, o Estado não é capaz de transformar o caráter do indivíduo que, em tese, já nasceu perturbado, já nasceu com problema, já nasceu debaixo do pecado. Ele disse, então, é por isso que na cidade dos homens, isso não pode ser experimentado. A ética cristã, ou um comportamento ético digno, melhor dizendo, pode ser experimentado. Mas ele fazia a descrição da cidade de Deus, né? Tela cheia, Bíblia, por favor.
Ele diz que já a cidade de Deus tem seus valores radicalmente distintos dos pobres valores da cidade dos homens, mas não tem possibilidade de influenciar esta. Volta aqui, Billy. Então, nós temos Agostinho dizendo o seguinte, olha, a cidade dos homens, em outras palavras, a cidade dos homens é a cidade do pecado, existe o Estado, que é um agente regulador da ordem e paz social, mas o máximo que este agente regulador ele pode fazer é manter a paz em sociedade, manter a paz entre os ladrões e incapaz de promover qualquer transformação de caráter. Já com relação à cidade dos homens, ele diz, olha, os valores da sociedade, da sociedade ou da cidade de Deus, são valores transcendentes, são valores excelentes, não dizem respeito aos mesmos valores, né, que são os valores da cidade dos homens. Entretanto, ele diz, esta cidade de Deus, que é a cidade da comunidade de fé, e aqui cidade de Deus, a ideia de comunidade de fé, comunidade dos santos, onde participa desta cidade aqueles que são nascidos de novo, que já tiveram uma experiência com Deus e que vivem pela palavra, de forma nenhuma ele diz, olha, esta cidade é capaz de influenciar a cidade dos homens, porque ela é completamente diferente da cidade dos homens, porque na cidade de Deus se pode ter um verdadeiro comportamento ético cristão. Não sei se tem alguma pergunta, ainda não, né? Graças a Deus, então os irmãos estão entendendo. Só que mais à frente nós temos um homem chamado, e aí voltando aí, falando ainda em Agostinho, né? Na visão de Agostinho, a ética ela é transcendente, né, seguindo mesmo pensamento de Platão, né, a ética é transcendente, ou seja, a ética precede, a ética tem como origem completamente Deus, um ser superior à realidade dos homens, e ela é deontológica, e aqui a deontologia fala daquilo que é certo e que é errado. Se ela é transcendente, deontológica, está dizendo que ela diz respeito também aquilo que Deus, que é transcendente, está trazendo através da sua palavra, da informação da sua palavra. Isso foi o que a defesa de Agostinho. Entretanto, nós temos outro grande teólogo da história do cristianismo, já no século XIII, chamado Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele não aceitou a visão pessimista de Agostinho. Para ele, a lei tinha o poder de restringir e de moldar pessoas boas. Volta aqui, Billy, por favor. Então, observe, na visão de Tomás de Aquino, Tomás de Aquino dizia o seguinte, olha, eu não concordo com Agostinho. Agostinho tem uma visão muito pessimista da lei. Ele diz que a lei não é capaz de mudar o caráter, não é capaz de influenciar, a comunidade de fé não é capaz de influenciar a sociedade, e eu não concordo com isso. Ele disse, não, muito pelo contrário. A lei, ela não só tem o poder de restringir, como faz o Estado, através da imposição da lei, para manter a ordem, mas também ela é capaz de moldar as pessoas, capaz de fazer com que as pessoas se tornem melhor, à medida que as pessoas se submetem a esta lei e começam a colocar esta lei em prática na sua vida. Só que no discurso de Agostinho isso era impossível, que o homem, por natureza, ele não se submeteria à lei, porque ele é por natureza um indivíduo rebelde, um indivíduo em rebelião. Mas Tomás de Aquino não concordava e dizia que a ética é imanente e teleológica ou utilitária, ou seja, o que Tomás de Aquino acaba fazendo, não no sentido estritamente radical do termo, do termo imanente e teleológica, mas o que ele acaba dizendo é que acaba resgatando um pouquinho do princípio lá de Aristóteles e dizendo, não, olha, o homem é capaz de formular sua ética, a finalidade, existe uma finalidade para isso. Agora, ela também é transcendente e deontológica, ou seja, há a lei divina para o homem. Sim, o homem é capaz de segui-la, o homem é capaz de dar respostas positivas, e esta lei também é capaz de transformar o homem. Ou seja, só que Tomás de Aquino trabalhava a ideia desta lei como
a revelação na natureza, né, a lei da revelação geral, que é da natureza, e na revelação especial, que é a palavra de Deus. Diz que o homem natural poderia sim se submeter à lei à luz da revelação geral, que é a revelação que consta na natureza. Então, para Tomás de Aquino, a ética imanente, teleológica ou utilitária, e também transcendente e deontológica. Com o passar do tempo, nós temos aí agora o século XVI, com a reforma protestante. Tela cheia, Billy, por favor. A reforma, ela redescobriu a ética transcendente da Bíblia e de Agostinho. A reforma traz essa discussão. E temos agora Calvino no cenário, século XVI, João Calvino entrando aí, que ele teve uma visão ética que lhe permitiu se direcionar para os problemas éticos da sua época. Volta a tela aqui, Billy, por favor. Então, observem. A reforma protestante, ela faz um resgate daquelas discussões éticas que Agostinho ele já trazia. Só que, diferentemente de Agostinho, os reformadores, e aqui em especial colocando Calvino, e aí, diga-se de passagem, quando nós destacamos Calvino nessa história da ética, na história da igreja, nós queremos despi-lo de qualquer qualquer conceito que se levante contra ele no aspecto soteriológico. Porque uma coisa é o que é o que Calvino falou do ponto de vista soteriológico, e outra coisa é a sua abordagem na ética cristã. Então nós não podemos, em nome da sua proposição teológica, soteriológica, fazer uma acepção da pessoa como um todo. Até porque há algumas contribuições, de um modo geral, para a cristandade que Calvino trouxe. A gente não pode diamonizá-lo, e também não podemos canonizá-lo, nem canonizar Calvino, como fazem os calvinistas, botam no pedestal e chegam a dizer que as institutas, elas são o único meio através do qual o homem pode entender o verdadeiro evangelho. Aí é colocar Calvino no status canônico, colocá-lo numa redoma e como santo. E também não podemos diamonizá-lo, dizer que tudo que saiu da boca de Calvino, tudo que Calvino escreveu, tudo que Calvino propagou e divulgou, nada presta. Não, é preciso que haja um equilíbrio teológico com relação a isso, entendeu? Termos a disposição de lermos e fazermos esta separação. Com relação à ética cristã, Calvino ele trouxe a contribuição, Ele procurou ter uma visão ética muito mais abrangente de que Agostinho. Enquanto Agostinho disse, olha, na cidade dos homens, os homens não podem ter um comportamento ético digno. Na cidade de Deus há um comportamento ético digno, mas que não pode influenciar a cidade dos homens. Calvino já pensava de maneira diferente. Tela cheia, Billy, por favor. Calvino defendeu a revelação bíblica como única fonte de fé e autoridade, que é isso, na verdade, que nós acreditamos. Sua abordagem estendia essa ética a todos os homens. A ética protestante é transcendente e deontológica. Volta aqui, Billy, por favor. Então, Calvino, ele defendia a transcendência da ética, diz que a ética ela é transcendente, que ela vem de Deus, é deontológica porque vem da sua palavra, e diferentemente de Agostinho, que dizia que ela não pode ser vivenciada pelos homens, Calvino diz, não, olhe, a comunidade não cristã pode vivenciar essa ética, mas não verdadeiramente a ética cristã. Ela pode se submeter à ética da lei que está escrito nos seus corações, pela lei da consciência, de que está na revelação geral, e por essa revelação geral eles serão julgados. Aí ele chegou até a dizer o seguinte, olha, os governantes, as autoridades, todos que estão revestidos e investidos de autoridade, todos serão julgados independentemente
de conhecerem ou não a palavra, porque existe a revelação geral que lhes permite ter a consciência do que é certo ou errado, e que esta lei é através desta lei, melhor dizendo, na visão de Calvino, que o homem há de ser julgado, que o homem não cristão há de ser julgado. Então não há uma separação, dizendo no mundo dos homens não existe princípio ético coerente, só no mundo ou só na cidade de Deus, e excluir o homem completamente dessa ideia. Diz, não, olha, o homem pode sim se submeter, mas no que diz respeito à revelação geral, porque para vivenciar a ética cristã, ele precisa, acima de tudo, ter um novo nascimento, passar pelo novo nascimento, manter um relacionamento com Deus e com sua revelação, para que ele possa realmente vivenciar a ética cristã. E aí, detalhe, a visão de Calvino era uma visão muito mais abrangente, porque a partir da ética cristã, ele trazia discussões à sua época. Ele discutia sobre a questão política, sobre a questão social, sobre a questão de impostos, sobre os governos, como os governos deveriam governar justamente. Ele também defendia, até em alguns casos de tiranias, onde houvesse governos tiranos, ele defendia que a desobediência civil, a partir de indivíduos inferiores, ou de alguém que esteja no governo, mas não concorde com o governo, a partir de autoridades inferiores, a desobediência civil com relação à tirania e imposição das leis, que é aquilo que ele chamaria de injusta. Então, na discussão de Calvino, o cristão ele tem participação na sociedade e deve participar na sociedade. Ele não deve viver enclausurado, como a ideia permanente de Agostinho, vamos assim dizer, mas ele deve entrar no meio público, invadir o espaço público e participar de discussões que digam respeito à sua comunidade, ao seu desenvolvimento, a partir de uma premissa divina, que é a ética cristã. Porque ele dizia que a ética é transcendente e deontológica, ou seja, vem de Deus e através da sua palavra. Não sei se tem alguma pergunta. Temos uma pergunta sim do Polo São Lourenço, do aluno Eduardo. Quem estava correto em sua afirmativa, Agostinho ou Calvino? Olha, o que na verdade o que a gente pode perceber é que Calvino acaba dizendo quase a mesma coisa que Agostinho, porque parte da premissa de Agostinho, porque, por exemplo, a questão da depravação total, que não é algo que nós concordamos, não trabalhamos a premissa teológica de que o homem é totalmente depravado e que essa total depravação exclui completamente o seu livre-arbítrio. Isso não é um ponto teológico que nós comungamos, mas era um ponto teológico de Agostinho, e que Calvino acaba abraçando, a questão da tulipe, os irmãos. Não sei se já deram alguma coisa sobre soteriologia, se já teve alguma disciplina sobre soteriologia, que é um assunto que diz respeito a essa disciplina. Mas o que Calvino faz, na verdade, guardar as devidas proporções, essa questão da depravação total, o que Calvino faz é apenas ampliar o ponto que Agostinho trouxe de forma limitada. Que ele dizia: a ética pode ser vivida dentro da cidade de Deus, mas não na cidade dos homens. E aí Calvino disse: não, a ética pode ser vivenciada dentro da cidade de Deus, mas a cidade de Deus pode influenciar a cidade dos homens. Porque enquanto Agostinho falava de uma ética cristã vivenciada apenas pela comunidade de fé, Calvino defendia de que essa comunidade de fé, ela não deve vivenciar a ética dentro do seu espaço restrito. Ela deve entrar no mundo, invadir o espaço público da cidade dos homens, vamos assim dizer, invadir o espaço público da cidade dos homens e trazer discussões relevantes com relação à sociedade, com relação a pontos da sociedade, à necessidade das sociedades, que é isso, na verdade, na prática, que se faz hoje. No nosso país, nós temos um país, no Estado Democrático de Direito, onde há representações
de todos os segmentos da sociedade, no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, e temos também os nossos representantes na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. O que os nossos irmãos do Projeto Cidadania fazem é nada mais, nada menos a prática daquilo que Calvino preconizou lá no século XVI, com relação da intervenção do cristianismo no espaço público. Vocês têm mais alguma pergunta? Então vamos lá, vamos continuar. Então, no período pós-reforma, tela cheia, Bíblia, por favor. No período pós-reforma, houve um movimento que tentou desvincular a ética da sua base transcendente bíblica. Nós temos aí Thomas Hobbes, né? Que ele diz que cada um deve procurar seus verdadeiros interesses, a ética imanente e utilitária, ou seja, o próprio homem formulando a sua ética. Nós temos aí David Hume, ou Hume, depende aí de quem quer pronunciar. Ele dizia que a ética, ela é desenvolvida a partir do sentimento. O sentimento é que descobria a regra da moralidade. Volta aqui, Billy, por favor. Então, o que é que David Hume dizia? Dizia o seguinte: olha, se eu faço alguma coisa que isso me dá satisfação, então isso e me traz prazer, e me traz satisfação, então isso é bom. Se eu faço alguma coisa que me torna viciado e me traz sentimentos negativos, então isso não é bom. Então o que vai diferenciar aquilo que é bom e aquilo que não é bom é justamente o sentimento. Só que Immanuel Kant, tela cheia, Bíblia, por favor, ele já pensava diferente. O grande filósofo Immanuel Kant, ele dizia que a razão prática era muito importante na definição de princípios éticos. Ou seja, volta aqui, Billy. Já Immanuel Kant dizia, não, é a razão. A razão, ela deve determinar a ética. Ele fala de uma razão imanente, ou seja, o homem formulando a sua própria razão. E nessa razão de Immanuel Kant, na razão de Immanuel Kant, tem aquela velha frase, né, do imperativo categórico: a verdade deve ser dita independentemente das consequências. Immanuel Kant dizia o seguinte, para exemplificar este imperativo categórico que ele defendia, ele dizia o seguinte: ora, se você está num lugar e um assassino, se você está em um lugar e chega um homem procurando o seu amigo ou o seu filho, e você sabe que ele é um assassino e que ele quer matar o seu filho ou o seu amigo, e ele perguntar onde está o seu amigo e o seu filho, aí diz Immanuel Kant, você tem que dizer onde ele está, mesmo sabendo que ele vai ceifar a vida de seu filho ou ceifar a vida do seu amigo. Ou seja, a verdade deve ser dita independentemente da consequência. Só que essa verdade aí, diga-se de passagem, não é a verdade bíblica, não é a verdade de Deus, é a verdade formulada pelos postulados da própria razão. Ok? Então nós temos no século 21, aí, corrige, não é o 21, é século 19, né? Século 19, influenciado pelas correntes do iluminismo e do liberalismo, a ética da situação foi popularizada por Joseph Fletcher e John Hobson. Ele dizia que a exigência do amor é o único crivo ético a ser utilizado. Volta aqui, Billy, por favor. Nós temos, irmãos, depois da reforma, né, vimos aqui Immanuel Kant, David Hume, estes homens que trouxeram grandes contribuições para aquilo que mais à frente foi conhecido no movimento, como movimento iluminista, como iluminismo, que trazia uma proposta de reflexão a tudo aquilo que havia sido colocado como sagrado ou como verdade absoluta, né? É nesse período que a Bíblia é questionada a Bíblia, é um momento, é um ambiente histórico onde se desenvolve a teologia liberal, é um ambiente onde
se olha a Bíblia não como um livro sagrado, mas como um livro que precisa ser despido de sua mitologia, que isso nós aprendemos um pouco quando estudamos Introdução Bíblica, naquelas 3 principais visões acerca da inspiração das Escrituras. Então nós temos o iluminismo, que influenciou muito a sociedade, e no século XX, né, nós temos Joseph Fletcher e John Hobson, que acabam popularizando, né, a chamada a ética da situação. Ou seja, eles diziam que o que deve orientar a decisão ética é exclusivamente o princípio do amor. Dá um exemplo prático. Ele diz: o amor, como o amor está acima de todas as coisas, né? A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, e nada seria, e vai exaltar o amor como a maior de todas as virtudes, né? A base onde está afincada, vamos assim dizer, o cristianismo. Ele vem dizer que esse princípio é o princípio que deve ser utilizado para análise de situações éticas. Por exemplo, ele dizia o seguinte, vamos dar um exemplo. Diz assim, por exemplo, uma mulher, a prostituição, ela é 99% errado, mas ela não é em absoluto errado, porque vai depender da motivação que levou aquela mulher, vamos dizer aqui, aquela mulher ou aquele homem a se submeter àquele tipo de ato. Por exemplo, ele diz o seguinte, uma mulher na Segunda Guerra Mundial, ela era prisioneira de guerra e sabia que para voltar à sua família no seu país de origem, ela precisava engravidar. Então esta mulher chama um guarda da carceragem, mantém relacionamento íntimo com ele, engravida e aí, grávida, recebe o direito para ser deportada de lá para o seu país de origem para ficar junto com a sua família. Então ele dizia o seguinte, olha, com relação a essa situação, isso que ela fez não foi um ato de prostituição, foi um ato de amor. Um ato de amor à sua família, né? Porque acima de tudo estava o princípio maior, que é o princípio do convívio familiar. Do mesmo jeito, ele diz, uma espiã dos Estados Unidos, um agente dos Estados Unidos que vai servir de espiã em outro país para descobrir os segredos militares de outro país e que acaba se relacionando com a mais alta cúpula do poder daquele país, né, para poder extrair os segredos de Estado, a fim de passar ao seu país de origem, para que a partir daquelas informações o país possa se prevenir de um possível ataque, de uma possível guerra e preservar a vida de milhões de pessoas. Aí ele diz, olha, o que ela fez não é errado. Não é errado porque o que está por trás disso é a sua motivação. E o que é a sua motivação? Preservar milhões de vidas. Então a ideia começa a transitar justamente a partir daí. A ideia do princípio do amor, daquilo que nós já falamos, né, o princípio ético utilitário, né, que o que vai definir a razão é justamente o resultado. Se ela alcançou esse resultado de impedir que milhões de vidas fossem assassinadas, então isto é eticamente viável. Isso, claro, não dentro de uma visão bíblica, mas dentro de uma visão ética defendida por Joseph Fletcher e John Hobson. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Então, queridos irmãos, a partir daí nós temos o iluminismo. Depois do iluminismo nós temos a visão pós-moderna, onde agora cada indivíduo formula a sua própria ética. Não há nenhum referencial onde as pessoas possam se agarrar e definir o seu padrão ético. Cada grupo, cada sociedade acaba formulando
a sua própria ética, o seu próprio modus vivendi, né? Mas agora nós saímos um pouquinho da história, e vamos entrar agora nas definições básicas, que é importante que os irmãos compreendam para o desenvolvimento de toda a disciplina que nós iremos estudar durante esses 6 encontros, né? Vamos aqui primeiro definir ética secular. Vamos diferenciar ética secular da ética cristã. Tela cheia, Billy, por favor. Então, ética secular ou ética filosófica é a ciência de costumes e hábitos. É uma ética que busca a verdade e o bem pela razão, conforme os conceitos predominantes da época. Volta aqui, Billy. Então, observe, a ética secular ou a ética filosófica, né, ela é a ciência de costumes e hábitos. É uma ética que vai buscar a verdade e o bem, que busca a verdade e o bem pela razão, conforme os conceitos predominantes da ética. Esse tipo de ética aqui, ética secular ou filosófica, ela muda com o tempo. Por exemplo, a maneira de vestir, a maneira de falar, a maneira de se comportar, a maneira de se realizar cerimônias, a moda, a maneira de se pensar, as leis que orientam a própria sociedade, tudo isso dentro da ética filosófica está sempre em mutação. Por exemplo, alguns anos atrás, vamos ver na década lá de 40, 30, 50, observem os irmãos que leem, que fazem pesquisa, que veem alguns filmes da época, né, podem perceber a maneira como as mulheres se vestiam, né? Tinham 3, 4 roupas, usavam chapéu, usavam sombrinha. Já os homens era aquele terno mais social, né? Sempre tem aquela gravatinha borboleta, suspensório. Isto era, na verdade, um padrão social. Na época, com relação a costumes, na época, por exemplo, se uma mulher, o maior escândalo na sociedade é uma mulher se divorciar. E a mulher divorciada, ela era discriminada, que ninguém queria casar com a mulher divorciada. O homem que casasse com a mulher divorciada era mal visto na sociedade. Uma jovem mesmo, ela tinha que casar virgem. Tinha que casar virgem. Quando uma jovem acabava se adiantando, tendo um relacionamento pré-nupcial, ela era vista assim como uma mancha na própria moral da família. E em alguns casos ela era até mandada para outro estado, para que a sociedade como um todo não pudesse saber daquela vergonha. E se ele era um indivíduo homossexual, muito mais, né? Ele era a maior vergonha para a família e era completamente colocado para longe da família, ou se forçava esse indivíduo a casar com a mulher para dar uma satisfação à sociedade. Então, observe, esse era o pensamento da sociedade da época. Hoje nós temos o inverso, né? A sociedade hoje ela defende, né, cada vez mais cedo a questão da experiência sexual, da vida sexual ativa, né? Já começa a cair a idade. Hoje o que espanta a sociedade é se uma jovem se mantiver virgem até o casamento. Hoje o divórcio já não é visto como aquela época, né? Hoje até num cartório, até pela internet, pode-se dar entrada no divórcio. Antigamente tinha que haver primeiro separação de corpos durante 2 anos, separação de corpos, para depois entrar no processo que se arrastava um longo período. Hoje rapidamente se consegue fazer essa questão da entrada no divórcio, fazer a separação. Né? Com relação às roupas, também não existem as roupas como antigamente, né? Hoje é já uma moda completamente diferente da sociedade, né? Em alguns casos, em alguns tipos e estilos de roupa que supervalorizam a exposição do corpo, né? Como objeto de sedução, como objeto de propaganda e imoralidade mesmo, né? Porque nós vivemos numa sociedade completamente diferente. Então a ética filosófica ou secular, esta ética está sempre em constante
mutação, ela está em constante mudança, né? Mas nós temos a ética cristã. Tela cheia, Billy, por favor. A ética cristã não é uma mera ciência dos costumes ou hábitos, não buscando a verdade e o bem primariamente pela razão. A ética cristã não exclui a razão, mas a leva cativa à obediência de Cristo. Volta aqui, Billy, por favor. Diferentemente da ética secular, a ética cristã, ela não é uma mera ciência de costumes e hábitos, e não busca o bem e a verdade primariamente pela razão. Agora vale ressaltar o seguinte: a ética cristã não é o deixar da reflexão. Não, muito pelo contrário, né? A ética cristã não é coisa de gente alienada. A ética cristã não é coisa de gente que vive no mundo espiritual ou só vive na cidade de Deus e ignora a cidade dos homens. Não, muito pelo contrário. Ela considera a razão. Só que essa razão, para que ela possa funcionar perfeitamente na ética cristã, ela precisa, acima de tudo, ser transformada. É por isso que aí se diz o texto que a ética cristã não exclui a razão, mas leva cativa a obediência de Cristo. A ética cristã sendo a razão, sendo completamente transformada, sendo completamente levada cativa, presa à obediência de Cristo, e quando ela está presa à obediência de Cristo, ela vai poder funcionar originalmente como funcionava a mente de Adão antes do pecado, porque a razão pela razão não é capaz de produzir ética cristã. Só uma razão que é levada cativa à obediência de Cristo, ou seja, que está sob o domínio de Cristo, o controle de Cristo, é que vai poder funcionar perfeitamente. Não sei se tem mais alguma pergunta. Tela cheia, Billy, por favor. Então, a ética cristã é o estudo sistemático da moralidade, do latim moralitas, que significa a qualidade do que é moral, caráter. Por isso, procura a verdade e o bem através do supremo bem e da vontade de Deus revelada na Bíblia. Volta aqui, por favor. Então, na ética cristã, o que vai ditar, o que vai dizer que é bem ou mal é a palavra. Enquanto na visão da ética aristotélica, que é a visão do imanente, o homem formulando sua própria ética, o homem criando sua própria ética, ou numa visão mais pós-moderna, a ausência completamente de ética, cada um fazendo conforme está no seu coração. A ética cristã, diferentemente de tudo isso, ela vai abarcar vai trazer todas as questões à discussão da palavra, né? Ninguém vai poder estabelecer uma ética genuinamente cristã se não considerar, acima de tudo, como elemento central e principal a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Então, nós temos aqui um quadro, rapidamente, tela cheia, por favor. Nós temos aqui a diferença entre ética cristã e ética secular, né? Primeiro, ética secular. Eu queria aí que os irmãos no polo pudessem, eu vou dizer ética secular e os irmãos dizem ciência de costumes e hábitos. Depois eu digo ética cristã, os irmãos dizem revelação da vontade divina. E depois eu digo ética secular, os irmãos dizem descritiva, e assim por diante. Vamos lá, vamos todos. Coral bem bonito aí, com muita animação. Se está dormindo, acorda aí agora, dá uma glória a Deus para acordar. Ninguém pode dormir nessa hora, né? É hora de aula, ninguém pode dormir. Eu sei que depois do almoço tem daquele soninho, mas vamos acordar. Vamos lá. Ética secular. Observe que é ciência de costumes e hábitos, enquanto a ética cristã, revelação da vontade divina. Ética secular, descritiva, enquanto ética cristã, normativa. Ética secular, relativa. Ética cristã, absoluta. Ética secular, imanente. Ética cristã, transcendente. Ética secular, situacionista. Ética cristã, direcionista. Ética secular, subjetiva. Ética cristã, objetiva. Ética secular,
mutável, e ética cristã imutável. Volta aqui, Billy, por favor. Rapidamente, vamos explicar aqui. Fizemos uma diferença aí entre ética cristã e ética secular. Ética secular, ciência de costumes e hábitos, isso nós já explicamos. E ética cristã é a revelação da vontade divina, como exaurido nas Escrituras, certo? Ética secular descritiva. Por que descritiva? Porque ela descreve os costumes e hábitos de uma sociedade em determinada época. Porque ou a sociedade de outra época vai ser costumes diferentes, hábitos diferentes, maneira de vestir diferente, cerimônias diferentes, etc. E a ética cristã é normativa, ou seja, a ética cristã ela vale por toda a vida. Uma sociedade ela não muda a ética cristã de uma sociedade para outra, não, porque a ética cristã ela parte de princípios absolutos, princípios absolutos da palavra de Deus. A ética secular ela é relativa. Por que relativa? Porque aqui, como eu já expliquei, ela muda de sociedade para sociedade. A sociedade de 1950 tinha uma ética. A sociedade brasileira de 1950 tinha uma ética. A sociedade brasileira agora tem uma ética completamente diferente, valores completamente diferentes. Já a ética cristã é absoluta, ou seja, o que valeu para os apóstolos, para os pais da igreja, continua valendo hoje, continuará valendo até o dia do arrebatamento da igreja. A ética secular é imanente, porque ela é formulada a partir da razão humana, da reflexão humana, da razão pura. Enquanto a ética cristã é transcendente, porque ela está no mundo completamente de cima, vem de Deus através da sua palavra. A ética secular é situacionista, porque a situação é que vai dizer que tipo de comportamento o indivíduo vai ter. E a ética cristã é direcionista, porque ela vai dar direção cristã sobre determinado ponto da vida. A ética secular é subjetiva, subjetiva porque questões de mudanças de sociedade. E a ética cristã ela é objetiva porque ela tem uma definição, ela não muda, ela se define. A ética secular é mutável, está sempre mudando com o tempo. Já a ética cristã é imutável. Os princípios, os valores de Deus sempre serão imutáveis, porque o Deus que é imutável revela a sua palavra imutável, que gera princípios imutáveis para a vida cristã do dia a dia. Não sei se tem alguma pergunta. Ainda não, Então, alguém pode até perguntar, mas irmão Nadiax, qual a diferença entre ética e moral? Ética e moral. Se você pegar um dicionário, a sua origem latina, vai perceber que há similaridade muito grande entre ética e moral. Mas aqui vamos definir. Moral observa o que o homem faz, enquanto a ética cristã observa por que e para que o homem faz. Volta aqui, Billy. Então, em termos bem práticos, podemos dizer o seguinte: que a ética cristã é o princípio e a moral é a prática desse princípio. É como esse princípio é aplicado no dia a dia. Então, por isso que ele diz, por isso que aqui a nossa definição diz que a ética cristã é por que e para que o homem faz, é o princípio. Por que e para que ele faz. E já a moral observa o que o homem faz. Então, a ética cristã, num exemplo bem simples, é o princípio, e a moral diz respeito à prática. E é por isso que nós temos a moral política, a moral trabalhista, a moral religiosa, porque a moral diz respeito à prática, a prática boa, a ideia é da prática boa, do bom caráter, que moral também tem toda a relação com caráter. Então, quando se fala de moral, se fala de coisa boa, de princípios bons que são aplicados ao dia a dia. Então, nós temos aqui mais uma definição de ética cristã. Tela cheia, Billy. Ética cristã é o estudo sistemático. Volta aqui, Billy. Por que é um estudo sistemático? Porque a ética cristã ela vai se valer de todos os princípios que a Bíblia traz com relação a diversos assuntos da vida, trazendo todos os princípios em relação
aos assuntos da vida e vai sistematizá-lo. É um estudo sistemático e prático da vida moral. Sistemático e prático da vida moral. Então, ela elabora todos os princípios, né, os princípios que estão exauridos nas Escrituras, e aplica esse princípio à vida moral do homem. Agora, essa vida moral do homem, como diz aqui o texto, determinado por seu valor e sua norma cristã. Não é apenas o valor pelo valor, é essa sistematização aplicada à vida prática do homem a partir dos valores cristãos como revelado nas Escrituras. Então ela é sistemática e prática considerando os valores cristãos, não os valores cristãos, diga-se de passagem, não os valores cristãos que são ou que são pensados à luz daquilo que a gente já viu, de uma ética utilitária. Não, valores cristãos a partir daquilo que a Bíblia revela, daquilo que está escrito nas Escrituras. Eu não sei se tem alguma pergunta. Então vamos lá. Qual é a tarefa da ética cristã, né? Qual é necessariamente a tarefa da ética cristã? Então, tela cheia, Billy, por favor. Então, a tarefa da ética cristã, ela é discutir e definir questões fundamentais como qual o verdadeiro significado e propósito da vida humana. Quem é o homem? Volta aqui, Billy, por favor. São duas palavras que são importantes, que devem ser consideradas quando nós estudamos ética cristã. Primeiro é a palavra discutir e depois a palavra definir. Nós vivemos uma época onde nós temos desafios éticos que perpassam a compreensão, com toda certeza, melhor dizendo, perpassariam a compreensão até do apóstolo Paulo no primeiro século. Nós temos questões éticas hoje e desafios éticos hoje que não existiam na época de Paulo, não existiam na época dos apóstolos. Temos a questão das pesquisas com células-tronco, não temos nenhuma situação correspondente no primeiro século, nem na história dos pais da igreja, porque toda essa evolução vem a partir do século XIX, onde a maioria das ciências elas encontram a sua origem, a partir do século XIX. A partir do século XIX. Então, a ideia de discutir da ética cristã é, acima de tudo, conhecer o problema. Eu não posso me posicionar eticamente sobre determinados problemas, principalmente problemas contemporâneos, se estes problemas não são a priori definidos. Por exemplo, o que é pesquisa com célula-tronco? O que é que envolve a pesquisas com células-tronco? Será que nós, como cristãos, somos a favor de pesquisas com célula-tronco? Quais são as implicações morais, quais são as implicações éticas que estão envolvidas com pesquisa em célula-tronco? Será que é antibíblico pensar dessa forma? Será que o cristão deve ser contra esse tipo de prática? E aí, para que eu possa me posicionar com relação a isso, eu tenho primeiro que saber o que é célula-tronco. Eu tenho que saber o que é a ciência, como ciência, não é especulação, é ciência. O que é que a ciência diz sobre este assunto? O que é que a ciência, como a ciência trata sobre este assunto? Então, a partir disso aí, a gente sabe que nós cristãos, já pelo que se tem de conhecimento sobre célula-tronco, nós não somos contrários à pesquisa de célula-tronco. Nós somos contrários à pesquisa de célula-tronco embrionária. Embrionária, que é aquelas que utilizam embriões para pesquisa. Então, nós só podemos
definir alguma coisa depois que discutimos, entendemos a natureza do problema, entendemos o tipo de problema, o tipo de situação, para depois trazermos ao campo da definição. Como eu vou me posicionar em relação a isso? Tenho que saber o que é, qual é o problema, qual a natureza do problema, quais as implicações daquele problema, para depois trazer aquele problema para o campo da definição. É por isso que a tarefa da ética cristã é discutir e definir questões fundamentais. Tela cheia, Bíblia, por favor. A ética cristã como disciplina teológica, ela não pode separar-se da teologia sistemática e nem ser absorvida por ela, pois busca as normas e diretrizes divinas como revelado nas Escrituras, e por isso deve continuar sendo uma disciplina teológica. Volta aqui, Billy. A ética cristã, ela é uma disciplina teológica. Alguns autores dizem que ela tem que ser dissociada da teologia sistemática. Alguns dizem que a teologia é sistemática completa, outros dizem que é parte integrante da teologia sistemática, outros dizem que ela tem que separar-se completamente da teologia sistemática, mas nós não podemos separar a ética cristã da teologia sistemática, porque na teologia sistemática onde vamos buscar os princípios, as definições para o posicionamento ético do dia a dia. Claro que ela não pode, como foi dito aqui, não pode ser absolvida por ela, mas ela tem como instrumento, como, vamos assim dizer, auxiliar a teologia sistemática. Porque quando nós falamos sobre ética cristã, estamos falando de moralidade, estamos falando coisa da prática do dia a dia. E se estamos falando do dia a dia, a ética cristã nesse sentido, ela acaba se identificando um pouco mais com a antropologia, com a sociologia, com a filosofia. Só que olhar a ética cristã sobre esta ótica antropológica, sociológica e filosófica, e dissociando-a da teologia, nós estaremos relegando a ética cristã à mera reflexão filosófica, sem nenhum peso bíblico, sem nenhum peso dos princípios divinos, que foi isso justamente o que fizeram lá no século XIX com o Iluminismo, onde foram despir, a separar a moral da religião, foram separar a ética da religião, como se alguém pudesse fazer ética exclusivamente, ética cristã, sem orientar ou sem buscar esta orientação a partir dos princípios da palavra. Então, a ética cristã como disciplina teológica, ela não pode separar-se da teologia sistemática, que é na teologia sistemática onde ela vai buscar informações, onde ela vai buscar a definição, onde ela vai buscar elementos para o seu posicionamento com relação às diretrizes, as diretrizes e as normas estabelecidas nas Escrituras. Nós temos, aqui não sei se temos alguma pergunta, nós não temos nenhuma pergunta, Então, irmãos, nós temos uma atividade, a nossa primeira atividade, e aqui nós estamos colocando como primeira atividade os irmãos acessarem o site, acessarem esse site aí da Universidade Mackenzie, mackenzie.com.br, e aí o que é que nós pedimos? Estamos pedindo que os irmãos acessem neste site o texto lá, As Bases Bíblicas da Ética Cristã, de Dr. Alderi Souza de Matos, e é importante que os irmãos leiam e elenquem 3 pontos que mais chamaram sua atenção na leitura. E aí colocamos que não é necessário enviar atividade, porém considere os pontos selecionados por você como aspectos que poderão ser abordados na avaliação complementar. Então, volta aqui, Billy, por favor. Então, nós temos
essa visão panorâmica, né, sobre a ética cristã, sobre a história da ética, depois a ética cristã a partir de Agostinho, a tarefa da ética, a ética cristã e a ética secular, né, a separação, né, não confundir de forma nenhuma que ética cristã não é relativa, né? A ética cristã é absoluta, é aquilo que a Bíblia diz que é e acabou-se, não tem que se discutir sobre este ponto, né? Uma coisa é a ética formulada a partir da sociedade, né, da sociedade, do que a sociedade entende e a partir das suas transformações, né, com o tempo, e outra coisa é você entender a ética à luz das Sagradas Escrituras. O que é pecado para o brasileiro é pecado para o japonês, é pecado para o holandês, é pecado para o alemão, é pecado por espanhol, é pecado para todo e qualquer nação do mundo, porque os princípios de Deus, eles são universais, ok? Então nós queremos agradecer, né, a mediadora de estúdio, né, Luciana, e neste momento nós vamos fazer uma oração agradecendo ao nosso Deus, e depois do intervalo estaremos juntos novamente para aprendermos um pouco mais desta disciplina. Mas eu estou sentindo falta dos irmãos perguntarem, né? Perguntem, mande sua pergunta, né? Já estou tomando a fala até de Luciana. Mande sua pergunta, interaja, porque olha, quando ninguém pergunta, das duas uma: ou está entendendo tudo ou não está entendendo nada. Então eu prefiro achar que está todo mundo entendendo tudo, né? Não quero cair na angústia existencial de achar que ninguém está entendendo nada. Mas participe, pergunte, que é importante, porque sua pergunta pode ser a dúvida, né, de outros alunos que não têm a coragem de perguntar. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças por tudo quanto nos concedeste nesta tarde. Continua abençoando o teu povo, Senhor, estendendo as tuas mãos de Deus, ajuda na compreensão do conteúdo desta disciplina. Que as tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre os teus servos, ajudando, abençoando em tudo. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos ter um pequeno intervalo agora de 20 minutos e retornaremos com o segundo momento. Professor, tem